Nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas, e neste vídeo eu te conto respostas sobre Rodrigo Garro, sobre proposta corintiana de aumento salarial. Rodrigo Garro fica no Corinthians ou não? Vamos falar também sobre Yuri Alberto. Yuri Alberto pode deixar o Corinthians? Existe a vontade do jogador ficar? Tem proposta? Qual o valor dessa proposta? Vou trazer tudo para vocês atualizado. Vamos falar também sobre Breno Bidon, se sai do Corinthians ou não, e Kevin Silva, quem é o goleiro português que o Corinthians aí está tentando contratar, porque joga no futebol de Portugal. Tá fiel? Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e bora falar de Corinthians. Já quero iniciar este vídeo aqui falando aí referente ao mercado da bola, tá fiel? Porque o Corinthians está aí em negociações com o goleiro Kevin Silva, que joga no futebol de Portugal, joga num clube que chama Moreirense. É isso mesmo. Ainda a intenção do Corinthians, mesmo com antecipação da Nike, é contratar jogador com oportunidades de mercado, jogadores em fim de contrato, ou jogadores por empréstimo, ou alguns jogadores que serão pontuais com o adiantamento da Nike de 100 milhões de reais. Mas ainda o objetivo segue sendo jogadores em oportunidades de mercado, e o Kevin Silva é um deles. É difícil a gente vir aqui e falar, olha, é um bom goleiro, é difícil a gente falar que é uma boa contratação, porque realmente eu não conheço o goleiro, se é um goleiro bom, se é um goleiro ruim, porque a gente não acompanha o futebol português, tá fiel? Eu ouvi boas informações do goleiro, porém o contrato dele se encerra, se eu não me engano, hoje, tá fiel? Encerra, se eu não me engano, hoje. E como todo bom jogador, quando um contrato se encerra e ele não renova, ou é porque ele está muito assediado por outros clubes e quer aí uma garantia salarial melhor, ou é porque o clube não gostou do jogador e não quer renovar, tá? Então, as informações que a gente tem é que o clube moreirense não quer renovar com o goleiro, por isso que ele vai ficar livre no mercado. Pode ser porque ele pediu um aumento salarial e o clube não concorda em pagar aquilo que ele pediu. Tem várias outras circunstâncias que a gente não tem essa informação, infelizmente. Só que é um goleiro que vai ficar livre no mercado, e se o goleiro é tão bom, lógico que um aumento salarial não seria empecilho para o goleiro ficar no time, né? Então tem essas coisas que a gente tem que levar em consideração. Porém, é um goleiro que vem totalmente de graça para o Corinthians. O Corinthians aí vai fazer apenas uma oferta salarial e uma proposta de tempo contratual para o jogador vir ser jogador do Corinthians. Acredito que se não tiver outros clubes interessados aqui no Brasil que sejam clubes relevantes, realmente o Corinthians vai ficar próximo de fechar com este goleiro. A grande questão aqui ela é simples, tá? O Corinthians está agindo certo, precisamos de um goleiro reserva, até porque Matheus Donelli será emprestado. Inclusive, mais pra frente, eu vou trazer para vocês um vídeo aqui referente aos jogadores que podem deixar o Corinthians, tá, fiel? Então, o Corinthians tem que contratar um goleiro, nós sabemos disso. Mas será que não tem goleiros aqui no Brasil, goleiros bons que a gente pode contratar para ser o reserva? Porque o goleiro não vai chegar para ser titular. A gente vai contratar um goleiro lá de Portugal que joga no Moreirense. Então, realmente, a não ser que tenha sido uma indicação, ou a não ser que o Cifute, que é o Centro de Inteligência de Futebol do Corinthians, que não costuma acertar nada, indicou, porque realmente é uma contratação que a gente fica com o pé atrás realmente pelo futebol que ele joga e também pelo clube que ele está lá em Portugal. De uma coisa é certa, fiel, o Cifute, vou passar um exemplo para vocês, como funciona o Centro de Inteligência de Futebol do Corinthians, e eu acredito de todos os clubes, tá? Se tem um jogador lá no futebol da Austrália que fez uma temporada boa lá, fez 30, 25 gols, 30, deu não sei quantas assistências, não sei quantas participações de gols, quantos cartão ele leva, se ele é um jogador que faz falta ou não, se ele é um jogador ofensivo, se ele bate com as duas pernas, qual que é a principal característica dele, a velocidade, é matador, faz gol, fica mais parado na área, é a obrigação do Cifute saber e passar para o Corinthians. Então, se tiver um jogador lá na Dinamarca que tá jogando bem, o Cifute vai passar pro Corinthians. Olha, tem um jogador assim, assim, com o tempo de contrato assim, assim, ele passa esses dados pro Corinthians, tá? Só que aí o Cifute do Corinthians não tem acertado muito. A gente pode ver, deu um exemplo da Dinamarca aqui, referente ao Charles, que veio de lá, né? Não é um jogador tão ruim também, mas não é um jogador para jogar no Corinthians, né, filho? Então a gente consegue aí dar esses tipos de exemplos, o Cifute consegue dar esses exemplos para o Corinthians de contratação. Então com certeza fizeram uma avaliação
aí do goleiro Kevin Silva do Moreirense. Vamos torcer para dar certo. Ou pelo menos melhor que o Matheus Donelli deve ser, porque não é possível, né, Fel? Eu ainda acho que o Corinthians tem alguns goleiros reservas interessantes, que o Corinthians poderia dar alguma chance, principalmente pro Longo. Tem outros goleiros, o Cauê, tem outros goleiros bons aí, tá, Fel? Comentem porque eu quero saber sua opinião. Vamos falar sobre o mercado da bola, tá, Fel? Mercado da bola eu já falei, me desculpa, tá, Fel? E também não vou cortar não, porque eu sou ser humano, a gente aqui erra bastante, tá? Vamos falar sobre contratos, tá, Fel? Vamos falar aqui sobre possibilidades de saída e também de ficar sobre os principais ativos do Corinthians. Quero começar com vocês com o Breno Bidon, tá vendo? Por isso que este canal aqui é o canal do povo escolhido. Por quê, Fel? Porque eu quero fazer disso aqui não como se fosse uma entrevista ou algo robótico, vocês entendem? Pra gente, porque isso, tal isso, tal isso. Aqui não tem nada escrito, não tem nada anotado. Porque quando a informação ela é real e sincera, você não precisa anotar nada. Você sabe o que fala, porque a informação chega para você e você transmite aquilo que ouviu. Então, eu quero como se fosse um bate-papo. Por isso que quando a gente iniciar as lives vai ser legal, tá? Porque vai ser um bate-papo descontraído, aqui como se tivesse duas pessoas conversando mesmo, tá, Fel? Aqui a gente vai trabalhar assim, então os erros que tiver não vai ter corte neste canal. A não ser quando for muito grotesco, tá? Certo, Fel? Então, pra gente iniciar sobre Breno Bidon, realmente o Corinthians, a intenção do Corinthians é vender o Breno Bidon o mais rápido possível. Não porque o jogador é fraco, não porque o jogador é ruim de bola, muito pelo contrário. O Breno Bidon tem uma perspectiva de venda futura enorme. Breno Bidon é um jogador de bastante qualidade técnica e muito novo, que é a grande vantagem do jogador. E também é o grande pilar que a Europa procura, que é jogadores novos e jogadores com potencial para contratar, para já começar a entrar no ritmo da Europa, no ritmo que aí a Europa gosta de formar seus jogadores, e o Breno Bidon encaixa nessa lista, tá? E também tem propostas por Breno Bidon. O Corinthians primeiro recebeu uma proposta de 10 milhões de euros recusada, depois recebeu uma proposta de 15 milhões de euros, em que seriam 10 milhões de euros à vista e 5 milhões de euros parcelados para o jogador. Não sei detalhar para vocês qual clube são. Estou aqui para dizer que o Corinthians recusou essas duas propostas. Quando o clube recusa assim, ou porque já tem um time interessado que vai fazer uma proposta mais interessante, ou porque o Corinthians realmente acha que os valores não correspondem àquilo que o jogador representa. Mas a informação que eu quero trazer para vocês concreta é que o Corinthians quer vender o Breno Bidon rindo ou chorando, porque o Corinthians pretende segurar o Memphis, o Yuri e o Rodrigo Garro, tá, fiel? Mas a gente já vai chegar. O Corinthians pretender e o jogador querer já são duas coisas bem diferentes. Então o Corinthians hoje quer vender o Breno Bidon, até porque o Corinthians precisa realizar vendas para a sua própria sobrevivência, é assim que funciona qualquer clube de futebol. Os 100 milhões da Nike que vai entrar, o Corinthians vai respirar, tá? Consegue respirar melhor e não precisa não precisa ficar tão engessado nas negociações e aceitar qualquer valor. O Corinthians consegue respirar, consegue até segurar jogadores até o final do ano. Mas ainda é importante que o Corinthians venda jogadores. O Breno Bidon é um jogador que o Corinthians não pretende segurar se chegar uma boa proposta, tá? Já na questão que eu quero iniciar aqui do Yuri Alberto, fiel, tem uma questão importante aí, tá? Quando o Yuri Alberto foi entrevistado recentemente e perguntou para o Yuri Alberto se ele fica no Corinthians ou não, o jogador não respondeu. Por várias vezes foi perguntado e o jogador não respondeu nenhuma delas. O que isso significa? Significa que o jogador ele está fugindo de alguma forma, porque quando o jogador tem a pretensão de ficar num clube de futebol, ele fala, não, com certeza vamos ficar, não, estamos vendo e tal. Ele não respondeu. Em outras palavras, jogador nenhum, eu acho que acredito na face da terra, com o momento que o Yuri Alberto vive, vai dar uma resposta antecipada ou uma resposta precipitada, sendo que há propostas para o Yuri Alberto e há o desejo do jogador sair do Corinthians. Então, mesmo que o Corinthians recebeu esses valores da Nike, existe uma possibilidade real que o Yuri Alberto saia do Corinthians. Mas, corintianeiro, isso aí nós todos sabemos, queremos saber sobre propostas. Existe proposta para o Yuri Alberto? Existe, fiel. Existe proposta de 180 milhões, existe proposta até de 200 milhões na mesa do Corinthians. O que acontece hoje é um estudo que o próprio Yuri Alberto faz se sai ou não,
e o Corinthians, se pode chegar um aumento salarial para o Yuri Alberto ou não. As fontes minhas, as informações que chegaram é que o Yuri Alberto recebeu uma proposta de aumento salarial do Corinthians, tá? Eu não sei se o jogador aceitou ou se o jogador não vai aceitar. Existe propostas para o Yuri Alberto sair do Corinthians de até 200 milhões na mesa do Timão. Lembrando que 50% dessas propostas irá para o Zenit da parte financeira e 50% para o Corinthians. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião, porque agora a gente vai falar sobre o Rodrigo Garro. Bom, fiel, já sobre Rodrigo Garro, eu trouxe um vídeo já tem um tempinho atrás, né, que eu recebi uma proposta que o Corinthians chamou o Rodrigo Garro, junto com o Fabinho Soldado e Osmar Stable, e ofereceu para ele uma proposta de aumento salarial. O que diz com isso, tá? Olha, estamos aqui querendo ficar com você, temos um projeto e você é importante para a equipe. Ótimo, para valorizar o jogador e proteger o jogador de futuras respostas, tá? De futuras propostas de outros clubes. Qual que foi a resposta do Rodrigo Garro? Tentando aí, corintianeiro, qual a resposta? Qual a resposta? Eu estava por muito tempo tentando descobrir o que aconteceu, né, da parte do Rodrigo Garro nessa reunião, porque ele pediu um tempo para pensar, para dar uma resposta para o Corinthians, e o que aconteceu durante todo esse tempo. Vocês podem ver que estou trazendo a resposta só hoje, porque esse canal trabalha muito sério, fiel. Eu não vou aqui, eu poderia inventar uma resposta para ganhar cliques e likes em cima de vocês, jamais vou fazer isso, tá? Esse trabalho é um canal que trabalha seriamente, é um canal que preza e zela aí para conseguir manter os seus inscritos e ganhar novos inscritos, passando confiança extrema. Então, na questão do Rodrigo Garro foi o seguinte, tá, fiel? As informações que chegaram até mim foi que o Rodrigo Garro não disse para o Corinthians nem que sim nem que não. Ele disse que ia aguardar. Por quê? Ele está esperando o mercado da bola abrir no dia 10 para ver quais propostas vão chegar para o jogador. O que existia antes, hoje não existe mais da proposta do Zenit em cima da mesa do Corinthians, tá? O Corinthians recusou aquela proposta, não existe mais. Não quer dizer que o Zenit não vai chegar no Rodrigo Garro de novo na abertura dessa janela. Porém, o Corinthians tem a intenção do Flamengo, com certeza o Flamengo já chegou no jogador também com uma proposta salarial, porque eles perderam o Gerson aí pro próprio Zenit, né? Porque o Garro não quis o Zenit, então eles já chamaram alguém para a posição do Garro. Então tem muitas circunstâncias que podem acontecer. Só que o Garro, ele foi esperto. Olha, eu vou esperar. Esse esperar é a abertura do mercado, fiel, tá? Porque ele tem contrato com o Corinthians. Então ele pode esperar até no último dia do fechamento do mercado para ver se vai vir proposta melhor que o Corinthians fez para ele ou não. Se chegar proposta melhor, porque aí começa jogo de empresário. O empresário tem como jogar. O empresário pode chegar no Corinthians e falar, olha, recebemos uma proposta do time tal, lá do país que a gente nem conhece, que nem sabe que jogam bola, lá do país de Gales. Recebemos uma proposta com os valores assim, assados. Vocês cobrem? Vocês têm intenção de cobrir? Então começa aquele joguinho de empresário para o Corinthians chegar no máximo aí de teto salarial que pode chegar para o Garro, tá? No máximo que ele pode chegar aí para oferecer para o Garro. Então essa resposta do Garro, qualquer jogador faria, na minha opinião, que é aguardar o mercado da bola para ver se vai chegar algo melhor do que o Corinthians ofereceu para ele. E se realmente chegar, o Corinthians, ele tem a opção de cobrir ou a opção de não, e o Garro tem a opção de escolher o que é o melhor para sua vida, se é continuar no Corinthians ou não. Ele tem esse livre-arbítrio, ele tem essa disponibilidade. O Corinthians pode forçar a barra e falar também, claro, paguem a multa contratual e vocês levam o jogador. Está no direito do Corinthians, porque os direitos federativos do jogador pertencem ao Corinthians, tá? Só que o Corinthians tem uma relação com o Rodrigo Garro boa, na parte de tipo assim, olha, estamos te devendo um favor, porque o Corinthians tirou a 9 do cara, o Corinthians paga um salário hoje abaixo do que o Romero ganha pro Rodrigo Garro, que na minha opinião não é correto, pela importância que ele é pro clube. O Memphis é patrocinadora master que paga, vamos deixar do lado, mas o Yuri Alberto ganha muito mais do que o Garro, o Hector Hernandes ganha 200 mil a menos do que o Garro só, o Palácios ganha 200 mil reais a menos do que o Garro só. Então, realmente, tem muitas coisas aí que o Garro podem exigir do Corinthians, sim. Então, a proposta salarial foi ofertada. O Rodrigo Garro pediu para esperar o mercado da bola. Então, ele vai aguardar
alguns dias ou até a metade, se não chegar nada mais interessante, ele pode aceitar ou não, se chegar a esperar que o Corinthians cubra a proposta do jogador. Qualquer jogador faz isso. Ah, corintianeiro, mas ele tem a pretensão de ficar no Corinthians? Porque se ele quer ficar no Corinthians, ele já aceitava, não tem por que ele esperar. Fiel, quem ama clube somos nós. Eu vou falar, eu acho que isso aqui repetidas vezes no canal. Quem ama clube somos nós. Jogadores amam dinheiro. É lógico, é a profissão deles, eles vivem disso. Então ele vai aguardar se tem uma proposta financeira melhor. Se não aparecer, ele fecha com o Corinthians. Se aparecer, ele mostra para o Corinthians cobrir, ele permanece. Se não cobrir, aí vai do Rodrigo Garro ficar ou não. Pelo menos é assim que nós recebemos as últimas informações do Corinthians, tá? Quero agradecer demais aqui a sua participação no canal do Corintianeiro, agradecer grandemente, que Deus possa abençoar a sua vida hoje, amanhã e sempre, não só você, mas também de toda a sua família. De tarde tem mais vídeo no Corintianeiro, e aí também teremos no Corintianeiro 2.0, 6h30, 7 horas da noite. Combinado, Fel? Estamos combinados então? Muito obrigado por tudo e vai Corinthians!